Olá, meus queridos, minhas queridas. Você estava esperando pela continuação do modelo de Rutherford, não é? A gente vai continuar agora. Nós vamos finalizar Rutherford e vamos passar para o modelo de Bohr. Então, olhe na tela. Vejam as conclusões que esse cara tirou. Se nós temos uma região muito pequena, por que muito pequena? Porque, em média, 10 mil emissões passaram aqui, 10 mil. E aí, uma foi desviada ou uma foi refletida. A proporção normalmente era 10 mil para 1, em média. Ele conseguiu fazer essa contagem. Daí, ele trouxe algumas conclusões muito importantes. Eu vou até trazer o slide aqui para vocês, mas eu vou trazer as conclusões, tá certo? Vamos lá? Como que a gente explica esses fatos? Então, aqui que eu quero que vocês saibam. Então, para que uma partícula alfa pudesse inverter sua trajetória, deveria encontrar uma carga positiva bastante concentrada na região central. E aí ele deu o nome de núcleo. Nova palavra no modelo atômico, núcleo. Núcleo, não existia isso. O que o Rutherford disse? No núcleo, que é muito pequeno, por isso que uma ou outra era desviada ou refletida, ele é muito pequeno, central, temos as cargas positivas. E aí ele deu um nome, próton. Carga positiva, próton, certo? Então aqui surge, surgiu no Thomson, elétron, surge Rutherford, a partícula, próton. Então um átomo é, vamos pensar aqui, uma esfera, que é um grande vazio, tem uma região central extremamente pequena, mas com a massa muito concentrada e com carga positiva. Então isso aqui tinha uma massa bastante pronunciada. Então ele propôs que o núcleo conteria toda a massa do átomo, assim como a totalidade da carga positiva, que ele passou a chamar de prótons. Nome desse modelo, modelo planetário. Estão vendo essa bolinha preta? Que agora eu pintei de vermelho, vou até apagar para não confundir. Essa bolinha preta, pessoal, vocês estão acostumados a ver uma representação de um átomo em que você consegue ver o núcleo. Cara, para você conseguir enxergar o núcleo, o seu átomo tem que ser gigantesco. Então, nessas representações que a gente faz de átomo, estão fora de proporções, tá? O tamanho do núcleo, o diâmetro do núcleo e o diâmetro do átomo. Completamente fora de proporções. Certo? Daí, moçada, o que nós temos? Que os elétrons, por que modelo planetário? Os elétrons estariam girando circularmente ao redor desse núcleo, numa esfera chamada de eletroesfera. Surge, portanto, o átomo nucleado, o átomo nuclear, ou com núcleo, ou sistema planetário. Então, como que seria a ideia? Próton e elétrons girando, elétrons girando, elétrons girando, elétrons girando. Essa seria a ideia. Beleza? Um grande vazio. Um núcleo muito pequeno, central, extremamente denso, onde a massa toda estaria concentrada. Cara, daqui surge uma relação matemática, vamos ver se você associa. Onde está a massa do átomo? Praticamente toda a massa do átomo está onde? No núcleo. Certo? E aí, vamos voltar para o modelo mais atual. Quais são as partículas que nós temos no núcleo? Prótons e nêutrons. Por isso o número de massa é a soma de prótons e nêutrons. Mas estamos vendo isso com os conhecimentos atuais, não com os conhecimentos do Rutherford. Percebam que vou fazer uma pergunta para vocês. Uma falha, digamos assim, uma falta de explicação que o Rutherford não sabia. Se o núcleo é muito pequeno, e ali nós temos os elétrons, e elétron tem carga positiva, como é que uma partícula com carga positiva pode ficar perto da outra se existe a repulsão? Por que a eletrosfera é tão grande? Porque tem elétrons. E os elétrons próximos entre si se repelem ou se atraem? Se repelem.
Então a eletrosfera normalmente é grande no átomo porque os elétrons estão se repelindo. E por que o núcleo poderia existir com os prótons próximos, tão próximos assim? Ele não sabia explicar. Isso foi em 1911. 1911. Mas ele deu uma saidinha, sabe aquela saidinha? Olha, deve ter alguma coisa também no núcleo que permite que os prótons fiquem próximos. Alguma coisa que neutralize essa repulsão. Somente 22 anos depois, em 1932, um cara chamado Chadwick, ele descobriu a presença, a existência dos nêutrons. Então vejam que esse cara ele não sabia que existia nêutron, mas ele pensava alguma coisa ali permite com que os prótons fiquem próximos entre si. Eu não sei o que é. Alguém um dia vai ter uma explicação melhor do que ele teve, né? E essa explicação veio tempos depois. Se você quiser, dê uma olhadinha de novo no experimento, tá certo? Aqui uma imagem um pouquinho mais trabalhada. Tá aí para vocês. Aí, moçada, tudo isso que eu expliquei para vocês, eu vou trazer nessa imagem, ó. Tá vendo? Se você tiver uma camada aqui, ó, o que seria isso aqui? Seria a camada de ouro, a plaquinha, né? A placa de ouro. Placa, vixe, tá tudo errado. Vamos colocar assim, placa de ouro, que fica melhor. Certo? Placa de ouro. Quanto mais fina ela fosse, melhor, porque aí você garante que tenha menos camadas de ouro aqui, né? De átomos de ouro. Mas mesmo assim, mesmo que tivesse algumas, não iria mudar esse experimento dele. Porque o átomo é um grande vazio. Então, partículas com percurso inalterado, porque o átomo tem um grande vazio. Vazio. Hoje a letra tá terrível, hein? Partícula desviada, né? Passou, o beta passou perto do núcleo. Beta, o alfa, né? Alfa passou beta perto do núcleo. E por que retrocedeu? Porque alfa chocou-se com o número. Chocou-se com o núcleo. Beleza? Seria essa a ideia. Então, moçada, esse é o modelo de Rutherford. Um grande vazio, núcleo central, pequeno, com carga positiva, e eletrosfera com os elétrons girando ali. Modelo planetário. Só que ele tinha problema. Qual o problema? Problemas. Partículas com carga elétrica em movimento perdem energia. Se perde energia, vai chegar um momento que esse elétron vai desacelerar e vai cair no núcleo. Então ele não soube explicar isso. O que mais? Para os físicos, toda a carga elétrica em movimento, como os elétrons perdem energia na forma de luz, diminuindo sua energia cinética, e a consequente atração entre prótons e elétrons faria com que houvesse uma colisão entre eles, destruindo o átomo, algo que não ocorre. Então seria isso aqui, né? Acaba gerando uma órbita meio que elíptica, e o elétron acabaria caindo dentro do núcleo. Então esse modelo de Rutherford, ele melhorou, né? Melhorou, mas ele tinha essa incorreção. Melhorou Thomson, mas tinha essa incorreção. Aí, deixa eu só colocar um negócio que eu não coloquei aqui. Modelo de Rutherford. Gosto de colocar a data. 1911. Tá certo? 1911. Por que eu gosto de colocar a data? Para você ter uma ideia da evolução. E mais. Às vezes, algumas dessas datas acabam fazendo centenários. E a chance disso aparecer na prova é muito grande. Daí, nós passamos a ter um novo modelo. Sabe quanto tempo depois? 1913. 2 anos após. Na verdade, o Bohr, o que ele fez? Ele pegou todo esse experimento de Rutherford, essa ideia, e trouxe novas ideias. Então a gente diz que ele deu um requinte, ele explicou aquelas falhas, né? Aquelas incorreções que o Rutherford não soube explicar. E esse cara fez alguns experimentos também com descargas elétricas
e ele estudou os tais espectros atômicos, que por enquanto, a gente não precisa aprofundar. Mas numa linguagem mais simples. Quando chove, você olha contra o sol, você consegue ver a luz branca que foi decomposta pela gotícula de água. E você chama isso de arco-íris. E você vê todas as 7 cores do arco-íris. Portanto, você vê o espectro contínuo. Esse tema, ele é muito importante para quem estuda em nível superior, para o que nós chamamos de métodos espectroscópicos, espectroscopia, absorção no V visível, né? Infravermelho, todo esse tipo de técnica analítica que é muito empregada em química de extrema importância. E até para você compreender a natureza, não é só para quem vai fazer um concurso. Daí esse espectro contínuo, ele é observado na luz branca, que é aquela luz que você pode fazer a decomposição, né, do disco de Newton, onde tem as cores decompostas. Daí, meus jovens, esse cara fez experimentos e ele percebeu que alguns elementos não tinham todos os espectros, que eles seriam descontínuos. E a partir desses conhecimentos, ele gerou uma nova proposta para o modelo de Rutherford. Então, ele estudava espectros de emissão do gás hidrogênio. O gás hidrogênio aprisionado numa ampola, submetido a alta diferença de potencial, emitia luz vermelha. Então, aqui mais ou menos seria essa ideia, quando você pega um espectro contínuo, que é a luz branca, que é decomposta por um prisma, você não tem furos aqui, né? Ó, você tem cores sempre subsequentes. Já quando você pega o gás quente, olha o que acontece. Ele tem falhas. Tá vendo esse preto aqui, ó, entre o vermelhinho e o amarelo? Não existe ali comprimento de onda. Aqui também não, aqui também não, aqui também não. Portanto, ele é descontínuo. Descontínuo. E a isso ele chamou de espectro de absorção. Niels Bohr é um cara muito importante na química e mais. Ele trouxe uma contribuição muito grande e é muito explorado no nosso cotidiano. Prosseguindo, a hipótese de Planck, quantum de energia. O que é o quantum de energia? É o que a gente chama popularmente de pacote de energia. Pacote de energia. Nós vamos ter um pacote que faz com que o cara passe de um andar para outro acima, de um nível para outro acima, de um nível para outro acima, de um nível para outro acima, para outro acima. Você viu que em uma escada, sempre essa diferença de altura aqui, ó, essa diferença de altura, ela é constante. Ela é constante de um nível para o outro, ela é constante. Então ele pensou o seguinte, né, esses pacotes de absorção de energia levam um elétron que está no seu estado fundamental a ser excitado. O elétron, ele pode sofrer incidência de energia, sofrer e captar essa energia, que a gente vai chamar de quantum. E aí, moçada, ele muda de nível energético. Então esse cara teve essa sacada que é muito importante na química, no nosso cotidiano. Ele postulou, portanto, que eles têm órbitas estacionárias e a energia se conserva nessas órbitas. Meus jovens, isso já resolvia, né, uma grande falta de explicação aí para aquela parte do elétron não cair no núcleo. Daí eu vou trazer uma imagem que é extremamente importante para vocês, que é essa aqui, ó. Você tem aqui um elétron, fornece energia para ele, tá vendo que tá vazio aqui, né? Tá vazio aqui em cima, porque quando você fornece energia, ele excita. Então ele sai do estado fundamental para um estado energético maior, chamado de excitado. Aqui ele absorve energia. Mas ele fica por ali por um certo tempo. Ele não vai ficar ali para sempre. Então ele volta. Quando ele volta, ele não absorve, ele emite onda eletromagnética. Mas ele devolve, numa linguagem bem simples, ele devolve a energia absorvida. A energia absorvida. Beleza? Na forma de fóton.
Então ele absorve um quantum e devolve na forma de fóton, QF. Esta situação ela é muito batida em prova. Tá legal? Saber o que é o quantum, o que é o fóton, o que é o estado fundamental, o que é o estado excitado. Eu vou trazer para vocês aqui de uma forma mais detalhada os postulados de Bohr. Talvez você já saiba alguns deles, né? Eu já tenha comentado, e a gente vai, portanto, reforçar essa ideia. A eletrosfera do átomo está dividida em regiões denominadas níveis ou camadas de energia, onde os elétrons descrevem, cuidado, hein, órbitas circulares estacionárias, de modo a ter uma energia constante, ou seja, sem emitirem ou absorver energia. Então tá aqui, são 7 camadas, né? São 7 camadas, que são 7 as cores do arco-íris. São até 7, né? O limite é 7. E são 7, só para você lembrar, os períodos da tabela periódica. Vamos associar as coisas, mesmo que seja um assunto futuro. Se você não sabe, não entendeu, nunca estudou tabela periódica, deixa isso para lá. Mas pelo menos você vai saber alguma coisinha. Segundo postulado, cada um desses níveis possui um determinado valor de energia. Então, se aqui é o núcleo, a primeira camada tem um certo nível de energia. A segunda tem mais energia. A terceira tem mais energia ainda. Então, afastando do núcleo, quando a gente afasta do núcleo, a gente tem uma conclusão aqui. Aumenta a energia do elétron. Beleza? Se isso acontece, quando o elétron recebe energia, ele sempre vai para uma região mais externa, excitado. Aí ele volta. Ele volta para a sua posição de origem, para o seu estado fundamental, eliminando essa energia que ele recebeu. Terceiro postulado. Não é permitido a um elétron permanecer entre dois desses níveis. Ele tem que estar num nível só. Quarto e quinto postulado. Vou colocar tudo junto. A gente já até explicou. Em sua camada de energia, que é a camada estacionária, que a gente chama de estado fundamental, a energia é constante, mas o elétron pode saltar para uma camada mais externa e para tal é necessário que ele ganhe energia externa. Pronto. Então aqui ele está absorvendo um quantum de energia. Beleza? Prosseguindo. Esse seria o quarto postulado e aqui o quinto postulado. Então o quarto é quando ele ganha energia e salta. É o quantum. Um elétron que saltou para uma camada de maior energia fica instável. Então é o estado excitado. E ele tende a voltar à sua camada de origem. Nessa volta, ele devolve a mesma quantidade de energia que ele havia ganhado com o salto e emite um fóton. Então, ó, Q e F. Beleza? Deu para compreender essas terminologias? Professor, por que o senhor falou que o modelo de Bohr é tão importante? Porque ele faz parte do nosso dia a dia. Por exemplo, festas, fim de ano, festa junina, comemorações, a gente tem o hábito, né? Você viu? Queimas de fogos no Réveillon. Fogos de artifício. Os fogos de artifício contêm ali uma estrutura, né, vamos dizer assim, cátions metálicos diferentes, e quando eles sofrem combustão, a pólvora que está no fogo de artifício lá, dentro do foguetinho, dentro do rojãozinho, nós temos um material ali que vai liberar energia, que vai ser captada por esses elétrons desses cátions metálicos, ou dessas estruturas metálicas normalmente, e esses caras vão se excitar. E quando eles voltam, eles emitem onda eletromagnética. E aí essa onda eletromagnética pode cair dentro de um espectro visível, ou seja, ter uma cor própria. Daí, moçada, vamos ver os experimentos, aplicações. Então, fogos de artifício. Nós temos a pólvora, que é uma mistura de enxofre, carvão e salitre, além de nitrato de potássio. E um sal de um elemento determinado, geralmente metálico, e ele vai determinar a cor produzida na explosão. A pólvora em fogos de artifício possui nitrato, perclorato, clorato de potássio,
e eles são altamente explosivos e oxidantes. Isso aqui é interessante. A luz produzida a partir da emissão de energia por um elétron excitado, que volta para o nível energético de um átomo, a gente pode ver muitas vezes colorida, certo? E é justamente isso que a gente quer. Pessoal, é muito bacana você saber quais são as cores emitidas por um determinado sal. Quando eu falo sal, a gente está pensando no cátion metálico, tá bom? Posso falar sal ou simplesmente cátion metálico. Para isso, existe uma coisa chamada teste da chama. Cuidado, eu já vi cair isso em prova. Ele quer saber a cor de emissão. Então, o teste da chama, eu trouxe aqui uma representação. Em aulas práticas, sabe o que eu fazia? Você liga um bico de Bunsen, que tem aquela chamazinha azul. Aí você pega ali várias soluções de diferentes cátions metálicos, põe no borrifador e aí você borrifava isso na chama. Aquilo que tem uma chama azul claríssima passa a ter uma nova cor, onde entrava em contato com esse spray, né, da solução salina. E é muito bacana de fazer. Dá para você fazer na sua casa desde que você tenha diferentes sais. Como eu não quero que você corra riscos, eu vou trazer para vocês aqui os principais metais com as suas cores. Então dê uma olhadinha aqui. Então o sódio tem cor amarela intensa, o cálcio vermelho, o potássio, ó, provavelmente isso aqui é potássio, provavelmente isso aqui é sódio, provavelmente isso aqui é cálcio. O bário é esverdeada, então provavelmente aqui é bário. O lítio tem uma cor vermelha, o cobre é um azulado. Então dá uma olhadinha aqui, ó. Tá certo? Então essa associação que nós temos aqui, esses 4 primeiros, são esses aqui. É muito bacana. Se você já viu o metal cobre, ele tem uma cor meio que amarronzada, né, para vermelho tijolo. Eles costumam dizer isso nas bancas. Mas não o metal cobre, mas a solução de cobre é azulada, dependendo da concentração, é um azul mais intenso, ou aquele azul turquesa que lembra quase que um verde. É muito bonito você trabalhar com essa parte de coloração de soluções. Beleza? Querem ver mais aplicações? Luminosos de neon. Então esses letreiros luminosos usam gases nobres, por exemplo o neon, por isso é luminoso de neon. Acontece a mesma coisa. Os elétrons do gás são excitados, na sua volta emite luz. Mesma coisa. Cores para os gases. Neônio, vermelho. Neônio com gás carbônico, violeta. Neônio com mercúrio, luz azul. Então olha que bacana. A gente tem muito desses, né? Vamos dizer assim, letreiros de neon. Né? Você nem sabia que, na verdade, isso aqui era gás neon misturado com outras coisas. Certinho? Até aqui é o que eu quero que vocês saibam. Até aqui. Daí, moçada, eu vou trazer aqui alguns complementos para que vocês comecem a ter um espectro maior do conhecimento. Vamos dar uma olhadinha? Eu já falei desse cara aqui, ó. Descoberta de nêutrons pelo Chadwick, 1932. Cuidado, nêutron. Nêutron. O que ele é? Sem carga elétrica. Se ele é sem carga elétrica, deixa eu escrever melhor aqui, elétrica, cai dentro daquilo que o Rutherford previa. Eu devo ter uma partículazinha ali que é o próton e alguma coisa que faça o isolamento. Então pensem agora na sua cabecinha que o nêutron ele vai rodear os prótons. Então você vai criar aqui vai esconder o próton, então você pode ter outro próton logo próximo. E aí mais nêutrons, outro próton próximo. Como não tem nêutron na eletrosfera, não tem, os elétrons têm que ficar distantes. Então essa é a ideia. Deixa eu voltar aqui, né? Em que nós temos aqui nêutrons e prótons. Então o núcleo tem o quê? Prótons e nêutrons. Vamos colocar no plural, né? Porque a maioria tem isso. A maioria dos átomos. Sabe como são chamadas essas partículas? Núcleons.
ou então partículas nucleares. Uma é positiva, a outra não é zero, tá? A outra não é zero. Não tem carga. Não tem carga. Daí você já sabe que agora nós temos 3 partículas chamadas na química de partículas fundamentais. Próton, nêutron, elétron. PNE, próton, nêutron, elétron. Belezinha? Então espero que vocês comecem já a fechar a ideia. Vamos ver aqui da descoberta do nêutron. Percebeu-se que o núcleo poderia ter mais do que uma carga positiva. O núcleo poderia ter mais do que a carga positiva, que é o próton. Isso comprometeria a estabilidade do núcleo devido às forças de repulsão muito fortes, já expliquei. O núcleo pode ter mais do que um próton. Então, ele admitiu, Rutherford, que existiriam partículas semelhantes aos prótons, porém sem cargas. E aí, esse cara descobriu os nêutrons. Eles servem para diminuir a repulsão entre os prótons, dando estabilidade no núcleo. Jovens, tudo isso que eu já mencionei estava aqui nesse slide. Daí, nós temos um novo modelo atômico que normalmente, nível médio, não aparece. Quase nem se menciona, que seria o modelo atômico de Sommerfeld. O que é o modelo atômico de Sommerfeld? Esse cara ele descobriu os níveis energéticos, que ele chama de subníveis de energia, que você já conhece como S, P, D e F. E os elétrons percorrem órbitas elípticas na eletrosfera em vez de circulares. Então o que o Sommerfeld fez? Órbitas elípticas. Como que era Bohr? Órbitas circulares. Tá certo? Aí nós temos o que eu vou chamar aqui de modelo atômico atual. Entra muito na parte de física. Eu não tenho uma competência para explicar isso com muita propriedade. Isso aí é mais para os físicos. Mas eu vou trazer para vocês algumas pinceladas para você compreender um pouquinho o que a gente chama de dualidade da partícula. Então, o modelo atômico atual. Nós temos Louis de Broglie, que conceituou a dualidade da matéria. Toda e qualquer massa pode se comportar como onda. Aí o Schrödinger desenvolveu a ideia de orbitais. Ele desenvolve o modelo quântico do átomo, ou um modelo probabilístico. Fez uma equação matemática chamada equação de onda, onde a gente vai ter o cálculo da probabilidade de encontrar um elétron girando numa dada região chamada orbital atômico. Então vejam, o que é o orbital atômico? É a região do espaço com máxima probabilidade de se encontrar o elétron. Se o elétron está girando ali, esse cara conseguiu mais ou menos determinar uma posição para o elétron dentro da eletrosfera. Olha que malucaço. O Schrödinger não aparece tanto em provas. E aí nós temos Heisenberg, princípio da incerteza. O que seria esse princípio da incerteza? Você não consegue, segundo esse princípio, determinar simultaneamente a velocidade e a posição do elétron na eletrosfera. Não consegue. Por quê? Porque se você quer saber onde ele está, você tem que visualizar. Ao visualizar, você tem que incidir luz. Luz é energia. Se a energia é captada, ele pode mudar de lugar. Ele pode se excitar. Por isso é princípio da incerteza. Ou você sabe a velocidade, ou você busca determinar a posição. Então, é impossível determinar ao mesmo tempo a posição e a velocidade do elétron. Se determinarmos sua posição, não saberemos a sua velocidade e vice-versa. Daí, meus caros, só para vocês terem uma ideia, aqui a gente fecha, né, as tais camadas eletrônicas e o que a gente vai ter de modelo atômico clássico. O que é o modelo atômico clássico? Nós temos um núcleo central muito pequeno, a eletrosfera muito grande, que é um grande vazio. Professor, não está central. Não. Agora melhorou. E aí nós temos aqui núcleo com prótons positivos e nêutrons. E nós temos toda essa região que é a eletrosfera. Eletrosfera que tem os elétrons
que são negativos. Cuidado, que eu já vi esse nome aqui, ó, coroa eletrônica ou simplesmente coroa. Beleza? Então eu trouxe com esse nosso segundo bloco o fechamento das ideias da evolução que nós tivemos para os modelos atômicos. Beleza? Eu encerro aqui o nosso estudo de modelos atômicos.